Opa pessoal, Bruno Vitorino. Vamos falar agora um pouco sobre SCR, né? Retificador controlado de silício. Esse vídeo vai complementar outras aulas que já foram dadas, né? E o objetivo dela é que a gente destrinche um pouco as características do SCR, né? Desse componente usado na eletrônica de potência, né? Usado para chaveamento de cargas, né? Para controle de potência em cargas. E aí a gente, depois de ver as características mais minuciosamente, vou fazer um exemplo usando esse circuito, né? Que já foi mostrado, um circuito de um dimmer simples, certo? Um dimmer simplificado, certo? Usando no circuito do gatilho aqui um divisor resistivo, né? Com um potenciômetro para ajustar o ângulo de gatilho, né? E a gente tem uma faixa aí entre um ângulo mínimo e um ângulo máximo de gatilho, né? Lembrando que os ângulos, usando esse circuito, né, a gente só consegue dar gatilho entre ângulos em ângulos entre 0 e 90 graus, né? Por ser um circuito resistivo, se a gente calcular qualquer ângulo acima de 90 graus, a gente vai acabar dando gatilho antes, né? Porque a senoide, que é a tensão que vai de fato dar o gatilho aqui, ela vai atingir a tensão calculada antes dos 90 graus, né? Que é a mesma tensão, essa tensão acaba se repetindo após os 90 graus. Então, se a gente calcula aqui para 100 graus, por exemplo, esse circuito de fato vai dar o gatilho em cerca de 80 graus, ok? Então, a gente pode então calcular esse potenciômetro para qualquer faixa, né, de valores entre 0 e 90 graus. E a gente pode então manualmente fazer um controle de potência, né, na carga para essa faixa de ângulos. Okay? Por exemplo, entre 10 e 80 graus, se eu quiser calcular, eu vou mostrar aqui então como calcular, né, dado a condição de rede elétrica, dado uma condição de carga, um SCR específico e um RGK, como calcular os outros componentes, no caso os outros dois resistores, o potenciômetro e o resistor fixo, para que a gente consiga uma faixa de ângulos de gatilho, certo? Essas equações já foram todas calculadas, né, obtidas na aula passada, e eu vou fazer só um exemplo hoje, ok? E aí, já no fim do vídeo, eu vou passar um exercício, certo? Para vocês fazerem e praticarem. Então, aqui, por exemplo, eu dei as características de um TIC 106B, certo? Na verdade, foi retirado do livro, ok? Não sei exatamente se o TIC 106B, se a gente olhar no datasheet, vai ter essas características aqui, mas como era para efeito de cálculo, né? Na verdade, isso aqui a gente nem usou, né, como cálculo, só esse 0,6 que a gente acabou substituindo aqui na equação. E a equação não ficou tão genérica, mas eu coloquei aqui uma setinha para mostrar que aqui é o VGT, né, a tensão entre o gate, né, entre o terminal de gatilho e o terra, a referência desse circuito, certo? É muito parecido com aquele VBE, né, do transistor bipolar. Então vamos lá. Vou começar aqui então pelas características. Eu pesquisei um SR qualquer aqui, certo? No Google mesmo. Não fui atrás de um SR conhecido, né? Pra gente assim, ver um outro componente, certo? E aí, claro, eu não peguei um SCR com a capacidade de corrente e tensão tão alta, né, para aplicações diversas, porque os nossos exemplos, o ideal é que sejam o mais próximo possível da nossa realidade.
a gente faça projetos, por exemplo, para controlar uma carga, sei lá, uma carga resistiva ligada na nossa rede elétrica 220. Então a gente precisa de um SR tão grande, de uma potência tão alta. E aí eu escolhi esse SCR, BT151. Esse SCR, né, ele tem essa característica, tem esse encapsulamento, pinagem, né, no site aqui, né, esse componentes 101, ele já mostra, é interessante que ele já dá uma resumida do datasheet aqui, no próprio site. Mas eu costumo ver o datasheet de verdade, certo? Não confio muito nessas informações dos sites, apesar que pode ser confiável, mas eu não, por via das dúvidas, eu apertei aqui no link do datasheet, mais aqui embaixo, e abri o datasheet. Aqui sim é uma informação confiável, né? Esse datasheet produzido aqui pela NXP, que é um dos fabricantes de circuitos integrados e componentes diversos. Então o BT151, ele tem, vamos ver as características principais, né? As que a gente vai precisar para calcular o circuito que eu falei anteriormente são poucas, né? A gente vai precisar do IGT, que está aqui já de cara na primeira página, né? O IGT, né? Aí nos datasheets tem sempre valores mínimos, máximos e algumas vezes tem um valor típico, né? Se a gente quer calcular, aí tem que prestar bem atenção no que a gente está calculando, né? Se a gente quer usar o valor máximo, quer usar o valor típico, certo? Por exemplo, para o IGT, né? Já que a gente vai calcular um circuito de gatilho, né? Qual é o gatilho que vem antes? É o de 2 mA ou de 15 mA, né? Se a gente calcular um circuito para dar gatilho em 15 mA, pode ser que ele dê gatilho antes, em 2 mA. Ok? Então eu vou usar aqui o valor típico de 2 mA. Ok? A gente vai usar então esse BT151. O IGT dele é 2 mA. Se a gente descer um pouco mais, vai ter outras informações, né? Eu vou dar uma passada por essas informações bem rápido depois, mas a outra informação que a gente deseja, eu já dei uma olhada anteriormente, ela está mais aqui embaixo, né? São as características aqui estáticas do SCR, desse SCR. Aqui mais uma vez ele mostra o IGT, né? E aqui mostra o VGT, que é o que a gente vai usar também, né? Então o VGT típico, né? Aí ele mostra em duas condições, ó. É bom dar uma olhada sempre nessas coisas, né? Para um VD de baixa tensão e para uma alta tensão, certo? Mas aí os valores são parecidos, né? Semelhantes. Então a gente pode até usar um valor médio, né? de VGT. O VGT, na verdade, o ideal é que a gente use a maior queda de tensão, certo? A maior queda de tensão que ele pode dar, o valor máximo, ok? Que é o pior caso, né? O pior caso porque se a queda de tensão for um pouco menor, a gente ganha um pouco de ângulo. Por exemplo, se a gente quer dar um gatilho entre 20 graus e 80 graus, né? Se a gente calcula esse circuito para 0,6 volts, né? E com VGT igual a 0,6 volts, isso quer dizer que a nossa expectativa é que quando atinja 0,6 volts ali no gate, ele dê o gatilho, né? Só que se o VGT real for maior do que 0,6, o gatilho não vai ser no ângulo desejado, ele vai ser depois do ângulo desejado, ok? Eu considero, né? Aí vai muito de quem está projetando o circuito. Eu considero pior perder em ângulos, né? Se eu quero dar um gatilho em 20 graus, eu prefiro calcular isso com 1,5 volts e se por acaso o valor de VGT prático
ser menor, né? Se ele for menor, vai acontecer do gatilho ser antes do ângulo calculado, certo? Eu acho isso melhor do que ser depois, ok? Então, nesse caso eu usaria 1,5 volts de VGT. Que esses são as duas características que a gente vai usar, porque as outras a gente vai assumir, né, que estamos dentro dos limites, certo? Dentro dos limites desejados. Então, se vocês pegarem o material que foi disponibilizado aqui, né, se vocês pegarem esse material, vocês vão ver as curvas do SCR, né? Por exemplo, vamos lá, essa curva aqui, né? A curva do SCR real, né? A curva característica do SCR real. Então a gente tem aqui várias, né? Uma curva um pouco mais complexa do que a do diodo, mas eu já expliquei ela em outros momentos, ok? Mas aqui tem algumas características. Eu tenho até duas curvas aqui, porque de duas referências diferentes, que cada uma delas mostra um pouco, né? Algumas características diferentes. Mas basicamente do que se trata isso aqui, né? Essa curva característica do SCR. Isso é a curva do diodo, né? Do diodo retificador, só que tem uma região diferente aqui, certo? Por quê? Porque o SCR ele não conduz simplesmente quando a gente tem uma tensão VAK, que seria o anodo e o catodo do SCR. Ele não conduz simplesmente se a gente tiver VAK maior do que zero, né? Isso seria um diodo retificador. Ele ainda tem um gatilho. Então, para fazer o SCR conduzir, além de VAK maior do que zero, na verdade maior do que esse VT0 aqui, né? Além de VAK ser maior do que VT0, eu ainda tenho que dar um pulso de corrente, né? Tenho que ter corrente maior do que IGT. E aí, se essa corrente for muito pequena, certo? Essa curva ela vai lá na frente. Porque isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo VAK sendo muito maior do que VT0, né? VAK, mesmo que eu tenha uma tensão entre anodo e catodo, mesmo que ele esteja polarizado diretamente com a tensão bem alta, não vai conduzir. A corrente não vai subir. Ela até sobe um pouco, né? Verifique que a corrente IA, né? A corrente principal, ela sobe um pouco. Isso aqui é até um zoom, né? Ela sobe bem pouquinho, certo? Na realidade. E ela só vai realmente subir mais se eu aumentar muito esse VAK, né? Para um valor chamado VDRM, que é o quê? A tensão de polarização direta que dispara o SCR mesmo sem um gatilho, né? É uma condição indesejada, né? A gente não quer dar um disparo direto. A gente quer dar disparo no SCR com o gatilho, né? Senão não seria um SCR, né? Senão a gente não usaria ele. Então é uma condição indesejada. A gente chegar em VDRM, a gente chegar ao ponto de dar um gatilho no SCR na verdade, de disparar o SCR sem dar o gatilho, né? Então VDRM vai estar lá no datasheet. Então vamos tentar memorizar aqui esses nomezinhos, né? Essas siglas. VDRM, importante. VT0, vai ter alguma coisa parecida com isso lá, né? Vai ter o IGT, né? Que eu já falei. Deixa eu ver o que mais. Na outra curva tem mais uns valorizinhos aqui. Tem o VRRM, que aí já é uma tensão reversa é a tensão de ruptura, né? A tensão de ruptura reversa do SCR. Então ele tem duas condições extremas, né? Indesejadas. Essa condição de polarização reversa, que é parecido com o diodo, igualzinho ao diodo, né? Se eu polarizar reversamente o SCR com a tensão muito alta, ele também pode atingir uma zona de ruptura. E ainda tem a do VDRM também,
Mesmo diretamente polarizado, eu não posso polarizar com uma tensão tão alta. Tem os limites, né? Inferior e superior. Tem o VT0, tenho a corrente máxima de anodo, né? Entre anodo e cátodo, a corrente máxima que passa por dentro do SCR, né? Corrente principal, chamo isso de corrente principal. Corrente principal ela tem um valor máximo, porque ele tem uma potência, né? Não posso colocar qualquer corrente. Tem duas correntezinhas aqui interessantes também, IL e IH. Uma é chamada de corrente de holding, ou seja, corrente de sustentação, e outra corrente de letting, certo? Essa corrente de letting, se a gente não atingir ela, o SCR ele pode, no momento do gatilho, atingir uma determinada corrente, só que se eu tirar o gatilho, ela vai voltar, certo? Ela vai voltar para zero, certo? A corrente principal, né? A corrente na carga, certo? Então, se a carga tiver uma resistência muito alta, por exemplo, e essa corrente não atingir o valor IL, essa corrente pode voltar para zero, ou seja, pode ter um falso gatilho, certo? E o IH é semelhante, certo? E holding é a corrente de sustentação. Essa corrente ela tem que se sustentar acima do IH, certo? Ela tem que atingir um valor maior do que IL, mas ela tem que se sustentar acima de IH, ok? Ou seja, aqui eu posso ter uma condição, por exemplo, que ela atinja, na verdade ela vem até aqui, o valor intermediário entre IH e IL, certo? E volte, né? Ela atinge um valor de pico aqui no meio e volte, né? Então não tem sustentação, né? Mas se ela atingir um valor maior do que IL, aí eu garanto o gatilho, certo? Eu garanto o gatilho se eu atinjo uma corrente principal maior do que IL, ok? E letting e holding. Então tudo isso a gente vai ver no datasheet. Tudo isso a gente consegue ver no datasheet. Então vou voltar lá. Datasheet tá aqui, né? BT. Então vamos lá. VDRM já tá aqui, ó. VDRM é aquela tensão né, que mantém, no caso aqui, ela mantém o SCR em estado off, certo? Até essa tensão é garantido que ele vai estar desligado se eu não der gatilho, obviamente. Então é 650 volts o valor máximo, né? Então se eu não atingo 650 volts, eu não dou aquele gatilho indesejado, certo? Isso polarizando diretamente, né? Aí tem o IGT, tem o IT, né, que é a corrente máxima, né? No caso aqui ele dá corrente máxima, tanto RMS quanto média, né? Uma corrente média da senoide, certo? Então a gente geralmente trabalha com isso RMS, né? Então esse SCR ele suporta até 12 A, certo? De corrente principal, certo? Corrente principal. Isso não é corrente de gatilho, certo? Corrente principal. Quando for corrente de gatilho vai ter um G, né? IG. Aí vamos mais para baixo, valores limites aqui. Tem o VDRM, polarização direta, e tem o VRRM. Então tanto na polarização direta quanto na reversa ele suporta 650 volts. Aí tem aquelas correntes de novo, tem umas questões de velocidade aqui, né, de tempo, de chaveamento, né, que a gente não vai entrar em tantos detalhes. Aí a corrente de gate, agora é de gatilho, né? Essa corrente de gatilho ela não pode passar de 2 A, certo? Também desejado uma corrente de gate muito alta. É a potência de gate, né? Que a gente não vai usar, pelo menos nesse momento. Tem algumas outras características aqui que a gente não viu lá no gráfico,
mas não quer dizer que não são importantes, certo? Tem umas resistências aqui, pronto, tem aquelas características estáticas. O IGT que a gente vai usar, que são as correntes típicas de gatilho, certo? Essas correntes são as correntes desejadas para o gatilho. A gente viu que o gatilho ele pode ter até 2 A, mas é desejável que a gente use aqui até uns 15 mA, né? Para o nosso cálculo a gente vai usar 2 mA, não é isso? E L, aquele L, Electing, o máximo dele é 40 mA. E Holding, que é o que fica um pouco abaixo, é 20 mA. Pronto, então isso é a corrente principal. Corrente principal, né? Deixa eu mostrar aqui o Jamboard, que vai ficar claro o que é corrente principal e o que é corrente de gatilho, certo? Se é que não já está claro, né? Aqui, nesse circuito, corrente de gatilho é essa corrente que vai entrar aqui, né? Vou até escrever aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem a corrente de gatilho, né? Sempre que tiver acompanhado de IG no datasheet, ele está falando dessa corrente. E a outra corrente que ele fala, né, nos gráficos, que a gente viu nos gráficos, nas curvas, era IA, certo? É essa corrente que eu chamo de principal. Por que ela é principal? Porque é a que passa por dentro do SCR quando ele está conduzindo, ok? Então é ela que passa na chave, né? O SCR é uma chave, né? Quando ela está fechada, passa por dentro do SCR. E pela carga, né? Essa carga só liga se tiver IA diferente de 0. Ou seja, quando a gente dá o gatilho, né? Quando a gente ativa o SCR. E L, então, é referente à corrente principal, né? Então, a corrente principal ela precisa ser maior do que 40 mA, certo? Precisa ser maior do que 40 mA. E ela precisa se sustentar pelo menos acima de 20 mA. Certo? Que mais? VT é importante também. É uma queda de tensão entre anodo e catodo. Certo? É como os 0,7 volts do nosso diodo. No caso aqui do SCR, o valor típico é 1,4. Certo? É como se fosse 2 diodos, né? Até porque a gente tem 2 junções PN juntas, né? Então são 4 camadas de silício PN e PN. Então nada mais coerente que a gente tenha 2 quedas de tensão, né? Se bem que ficam 3 junções, né? Não tem muita coerência isso que eu falei não, mas é uma coincidência aí, né? Ter exatamente 2 vezes o 0,7. VGT, né, que é a tensão que a gente vai usar para os nossos cálculos, é referente então ao gatilho, né, ao gate, né? Entre gate e terra, então, tem uma queda de tensão de 0,6. Né? A gente vai usar, na verdade, o valor máximo, que é 1,5. Bom, aí tem outras características que a gente não viu lá nas curvas, então não vou falar aqui, ok? E tem outras diversas curvas, né? Que quando a gente vai projetar minuciosamente, algumas vezes a gente precisa dessas informações, ok? Eu não estou passando aqui porque senão a gente ficaria aqui bastante tempo vendo o datasheet e não é necessário destrinchar um datasheet. O datasheet é para consultas, ok? Algumas informações são muito importantes, então sempre que a gente for usar um componente qualquer, um pouco mais complexo, a gente precisa obrigatoriamente ver o datasheet para projetar o nosso circuito de acordo com os limites do datasheet, né? Os limites do componente que a gente está usando. Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo. Como vai ser esse exemplo? O exemplo que a gente vai fazer nós vamos usar aquele circuito anterior, ok? Então, vou desenhar ele de novo aqui. Então, a gente vai ter uma tensão de rede elétrica 220 volts RMS,
220 volts RMS. A gente vai ter aquele circuito de gatilho, né, formado por 3 resistores. Então o gate do SCR vai estar aqui. Aqui vai estar ele. A carga, a gente vai ligar. E pronto. Aqui tem o nosso RGK. Vamos considerar esse RGK igual a 1 kΩ, certo? Para efeito de cálculo. Aqui vai ser um potenciômetro, né? Aqui vai ser o R1 e aqui vai ser o R, vou chamar isso de RP, que é a resistência do potenciômetro. E a gente vai chamar isso aqui tudo de RX, que é o que a gente vai projetar no fim das contas. E aqui é o nosso RL. O nosso datasheet, ou o nosso SCR é o BT 151, né? As características que a gente vai usar dele são IGT igual a 2 mA, não é isso? Não, agora eu já esqueci de tudo. Deixa eu ver aqui. IGT, tá aqui. A gente vai usar isso, o menor valor, né? Menor valor, 2 mA. IGT 2 mA e o VGT era 1,5 volts. Só para confirmar, a gente desce lá as características estáticas. 1,5 volts, o maior. VGT maior, 1,5 volts. Fim das contas, se a gente tem uma certa liberdade, ou seja, se a gente não precisa de uma precisão tão grande nesses ângulos de gatilho, esses valores vão fazer pouca diferença. Se a gente vai usar 2 mA ou sei lá, o valor máximo, sei lá, ou se a gente vai usar um valor médio aí, 5 mA, né? Mas, claro, a gente precisa olhar o datasheet para saber a ordem de grandeza dessa coisa, né? Para a gente não estipular um IGT de, sei lá, muito diferente, de 30 mA, né? Vai fazer sentido, vai estar totalmente errado. A gente não vai conseguir fazer o circuito funcionar a contento. Então, mas o que eu quero dizer é que se a gente não tem tanta necessidade de ser preciso nesses ângulos, a gente tem uma certa liberdade aí de usar os valores mínimo, máximo, típico, né? Esse aqui seria a senoide da nossa rede elétrica, né? A tensão da rede, né? E o que é que eu quero com esse circuito? Eu quero dar gatilho em ângulos entre 20 graus e 70 graus, certo? Então o nosso ângulo vai ser maior ou igual a 20 graus, menor ou igual a 70 graus, ok? Então o menor ângulo é 20 graus, maior ângulo 70 graus. Eu não vou fazer cálculos depois de tensão eficaz e potência para vários ângulos, mas aí vai ficar como exercício também para fazer de 10 em 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. O cálculo posterior ao projeto do circuito, certo? A gente vai projetar esse RX, ou seja, o potenciômetro e R1, e depois a gente vai calcular a tensão RMS e a potência na carga para esses valores, para saber
qual é a potência, qual é a faixa de potência que eu estou entregando a carga com esse circuito, certo? Bom, então vamos revisar aqui as equações, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é calcular a tensão da rede para os dois valores limites que a gente quer, que é, no caso, 20 graus. Né? Qual é a tensão da rede, ou seja, qual é a tensão da minha senoide, considerando que eu tenho 220 volts RMS. Qual é a tensão da minha senoide quando o ângulo é 20 graus? Qual é a tensão da minha senoide quando o ângulo é 70 graus? São os dois ângulos que eu quero, né? São os dois limites, a gente só precisa fazer isso nos limites. Então vamos fazer isso. Primeira coisa, a gente tem que calcular a tensão de pico, né? dessa tensão de rede aqui, a tensão de pico. É dada a tensão RMS. VP VRMS vezes raiz de 2. A gente sabe que a tensão de pico da rede 220 é cerca de 311 volts, certo? Eu vou usar 311 como aproximação. A tensão de pico é essa. Então a tensão para um ângulo, a tensão da rede, né, para o ângulo de 20 graus é igual a 311, que é a tensão de pico, vezes o seno de 20 graus. Vou fazer isso na calculadora rapidamente aqui. 311 vezes seno de 20 dá 106. Então, em 20 graus, essa coisa já está em 106 volts. Será que está certo, hein? 106. Vamos ver aqui. Deixa eu ver para 90. 311 seno de 90. 311. Então tá certo. Seno de novo, 311 seno de 20. 106,37 volts. A tensão da rede para um ângulo de 70 graus vai ser 311 seno de 70. Vai me dar 292. 311 vezes o seno de 70 graus dá igual a 292,24 volts. Nunca esqueçam das unidades. Então, o primeiro passo já foi dado, né? Tensão da rede nos dois casos. Certo? Vamos fazer agora o primeiro caso, 20 graus. Né? Projetar o RX para 20 graus. RX, certo? A gente já tem uma equação pronta para ele, né? Para o RX. Que a gente obteve ela, né? Primeiro reduzir o circuito do gatilho usando o equivalente de TVNAN, né? E substituiu na equação dessa malha, né? do gate, na malha do gatilho, a gente substituiu os valores de V de TVNAN e R de TVNAN na equação da lei de Kirchhoff, isolou o RX, né? Então a gente obteve essa equação: V de rede vezes RGK menos VGT vezes RGK. Vamos escrever logo isso aqui, né? Já esqueci. Vamos ver aqui. V de rede vezes RGK. Tensão da rede, que é essa que a gente calculou aí em cima, vezes RGK. Opa, apertei uma coisa errada aqui. Menos VGT vezes RGK também, dividido. Isso aqui ninguém precisa memorizar. Se esquecer, dá para deduzir, né? Dá para deduzir. Não é difícil deduzir isso, né? Só substituição. E o denominador
vai ser VGT mais RGKG. VGT mais RGK e GT. Ok. Então, para 20 graus, a gente tem Rx igual a tensão da rede, para esse ângulo era 106,37. 103,37. Eu vou terminar esse cálculo para o vídeo não ficar muito grande e eu volto com a conta pronta. Pronto, o Rx para o ângulo de 20 graus deu 30 kΩ praticamente, 29,96 kΩ, certo? 29,96 kΩ. E agora, o que foi que eu fiz aqui? 29,96, né? Então esse vai ser o valor mínimo, né, de resistência. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo para os 70 graus. Certo? Para os 70 graus. Mais uma vez eu vou fazer o cálculo e volto depois. Prontinho. Para 70 graus, então, foi obtido uma resistência de 83,07 kΩ. 83 kΩ, né? Aproximadamente. Beleza. E agora? Então, Rx vai variar entre esses valores, mínimo e máximo. Certo? Para 20 graus é um, para 70 graus é outro. Se a gente ajustar o potenciômetro. Então, qual é o valor de R1, que é o resistor fixo, e do potenciômetro, né? R1 vai ser igual ao Rx mínimo, que é esse valor, primeiro valor que a gente calculou. Por quê? Porque quando o potenciômetro for igual a zero, a gente ajustar o potenciômetro para zero, só vai restar essa resistência. E tem que ser, então, aproximadamente 30 kΩ. E Rp, que é a resistência do potenciômetro, vai ser o restante que falta para 83,07. Então vai ser aproximadamente 83 menos 30 kΩ. Dá igual então a 53 kΩ. Então, se a gente tiver aí um potenciômetro de 50K, né? Porque os resistores e potenciômetros comerciais, eles têm determinados valores, né? Se a gente quiser um potenciômetro muito específico de 53K, vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Encontra, mas a gente vai ter que ir em sites específicos, comprar importado e etc. No comércio de eletrônica convencional, a gente encontra valores chamados valores comerciais. Nem 30K é um valor comercial para resistor, né? Tem outros valores comerciais aí. 27K, se eu não me engano, é um valor comercial. 33K vai estar perto desse valor. Para potenciômetro, eu acho que 50K até a gente encontra. Nem é tão fácil, eu acho, certo? Então tem muito disso também, né? Às vezes os valores comerciais limitam um pouco a atuação do circuito. Aí a gente tem que fazer ajustes, ok? Mas é isso, R1 está calculado, RP está calculado, o circuito está calculado, né? O circuito está calculado. E agora a gente vai calcular o que? Falta o que para esse circuito, né? Como eu mostrei, a gente para o circuito em si já está feito. Esse é o circuito, né? Esse é o circuito. Claro, se a gente tivesse as características da carga, isso também poderia ser um limitante para o uso desse SCR, né? Se a nossa carga, sei lá, tiver uma potência muito alta, ou seja, ela vai precisar de uma corrente muito alta, maior do que 15 A,
né? Que a maioria das nossas cargas, né? Residenciais, né? Nessa rede elétrica 220 são menores do que isso. Mas se for um chuveiro elétrico, né? que tenha uma corrente maior do que 15, a gente já não poderia usar esse SCR, né? Então a carga também limitaria esse circuito, mas a gente está assumindo então que essa carga pode ser usada com esse SCR BT151, BT151, exatamente. Sim, aí o que é que a gente vai calcular agora então é potência e tensão RMS. Para os dois valores, só vou fazer para os dois valores, para ter uma faixa de tensão e faixa de potência, certo? Então a tensão RMS tem essa equaçãozinha, né? Tensão RMS, vamos calcular para 20 graus, de novo, 20 graus. Eu vou calcular mais uma vez e volto, né? Vou calcular tanto a tensão RMS na carga quanto a potência na carga, ok? Para os dois ângulos, beleza? Isso pode ser calculado até antes do circuito, porque só depende do ângulo de gatilho, não depende do circuito em si, certo? Potência entregue na carga só depende do ângulo, que quem vai tá alimentando a carga é a fonte, né, de alimentação, a rede elétrica, só que essa senoide cortada, né? Cortada em determinado ângulo. Então a gente só precisa dessa informação do ângulo e da tensão de pico, obviamente. Então beleza, eu vou dar o pause e volto com os cálculos feitos. Então, jovens, uma especificação que faltou aqui do circuito foi a carga, certo? Falei que a carga a gente precisava conhecer e tudo mais, para saber se a gente podia usar com esse SCR que a gente escolheu, né? Mas a gente também precisa conhecer para calcular a potência, né? A potência entregue à carga. Obviamente a gente precisa saber qual é a carga, para saber qual é a potência entregue. Daí eu estipulei aqui que a carga é uma lâmpada incandescente de 60 watts por 220 volts, certo? Usando as equações de potência, né, a gente sabe que P é igual a V ao quadrado dividido por R, uma das equações, né? Se a gente trocar o meio pelos extremos, a gente fica com resistência igual a V ao quadrado dividido pela potência. Então, 220 ao quadrado dividido por 60, a gente obtém uma resistência de aproximadamente 807 ohms. Essa é a resistência da nossa carga, certo? A gente precisa dessa resistência para calcular a potência máxima. A tensão RMS para 20 graus, a gente obtém da equação que também pode ser consultada, né? 311 é a tensão de pico, vezes a raiz de 1/4, que é fixo, um valor constante, 1/4 menos o ângulo de 20 graus, né? Dividido por, aqui 4π, né? Π é 180, né? 180 graus. Por que eu transformei de radiano para graus aqui? Porque eu tenho que dividir graus por graus, tem que sempre atentar para essas coisas. Se eu quiser dividir radiano por radiano, eu tenho que converter 20 graus para radiano, certo? Aí vocês têm que dar uma revisada aí nessa conversão de radianos para graus. Mas eu costumo converter para o mais conveniente. Aqui, por exemplo, eu já tinha 20 graus, converti 4π, multipliquei 4 por 180, dá 720. Mais, aqui é menos e aqui é mais seno de 2 vezes o ângulo. O ângulo é 20, então é seno de 40. Seno de 40 vai me dar um número, seno vai dar números entre 0 e 1. Né? E quando a gente multiplica aqui o seno, o resultado a gente tem que dividir realmente pelo ângulo em radiano, certo? Então, dividido por 8π.
ok? Eu, na calculadora, então, fiz tudo isso de uma vez, e aqui eu usei tudo em graus, e aqui eu usei o 8π mesmo, né? 8 vezes 3,14, né? Do jeito que do jeito que estava na equação que foi dada. Isso deu uma tensão RMS de 154,81, né? Ou seja, quando a gente der o gatilho em 20 graus, na carga a gente vai ter algo assim, né? A partir dos 20 graus, né? Cortando aqui essa partezinha inicial da senoide, e o RME, e aqui não vai ter nada, né? Não vai ter nada. E aí a tensão RMS dessa parte de semiciclo é 154,81 volts. E a tensão máxima, aliás, a potência, nesse caso, que é a potência máxima, né? Porque se eu corto, né? Se eu dou o gatilho em 70 graus, eu estou cortando uma parte maior da senoide, ou seja, eu tenho uma potência menor entregue à carga. A potência, nesse caso, que é a potência máxima, é essa tensão RMS ao quadrado dividido pela resistência da carga, 807, que a gente calculou antes. Deu 29,7 watts. Para 70 graus, a tensão RMS, fiz o mesmo cálculo, só mudei aqui para 70, né, em vez de 20 graus, e aqui seno de 140 graus, que é 2 vezes 70, certo? A tensão RMS deu 131,34 volts. Tensão menor, coerente, certo? Tensão menor porque a gente cortou uma parte maior da senoide na carga, certo? A gente está entregando menos tensão, menos potência. Menos tensão média quadrática, menos potência. A potência deu 21,38 watts. Chamei de P mínimo, potência mínima, potência máxima, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem para 20 graus a potência máxima, para 70 graus a potência mínima. Pronto, é isso. Né? Então, o projeto do circuito está feito, né? Os cálculos dos componentes, né? Que são esses dois componentes que foram projetados, e quanto eu estou entregando a carga em termos de tensão eficaz e potência. Ok? Ficou um pouco mais extensa do que o previsto. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas espero que tenha seja né, contribua bem aí para o aprendizado de vocês. E atenção para esse uso da calculadora ao calcular a tensão RMS, ok? Sempre lembrar de converter aí, dividir graus, se for usar os ângulos em graus, dividir graus por graus, né? E quando for fazer um cálculo de seno, esse resultado tem que ser dividido pelo ângulo em radiano mesmo, ok? Então valeu e até a próxima.